Censura ou liberdade restrita? Qual a responsabilidade das redes? Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diariamente com a sua audiência. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos iniciando aí este conteúdo de hoje, encerrando uma semana, nossa semana de retorno ao trabalho em Brasília. Foi uma semana movimentada, levamos muitas informações para vocês com as análises da capital federal e hoje a gente traz uma informação que, na verdade, vem de fora do Brasil, mas atinge diretamente o nosso país e, em especial, quase todos nós. Porque quem de nós hoje não dá uma passadinha numa rede social? Quem não dá uma passadinha ali no Facebook, no Instagram, ou pelo menos até utiliza somente o WhatsApp para conversas profissionais, para falar com os familiares? Tem também o antigo Twitter, o X. Essas redes sociais hoje estão colocando novas regras na praça. Isso vem justamente no momento que está sendo trocado o comando da nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos. Donald Trump toma posse daqui a alguns dias. E essas redes sociais estão querendo se alinhar ao novo presidente, numa postura que está sendo muito debatida, discutida e, obviamente, criticada. Por quê? Porque primeiro foi iniciado com Elon Musk, o dono do X, que já se sabe é um aliado de primeira hora de Donald Trump, inclusive participou da sua campanha. Agora, justamente, o outro poderoso das redes sociais, Zuckerberg, dono do Facebook e do Instagram, dono da Meta, que tem também o WhatsApp, vai na mesma linha. Por quê? Porque eles querem estar bem com o novo presidente americano. Agora, o que acontece aqui embaixo? Abaixo da linha do Equador, é que nós estamos vivendo hoje uma situação no Brasil de tentar controlar justamente as redes, que trazem muitos malefícios. São positivas em vários aspectos, mas também tem alguns pontos que são muito negativos. E claro, como tudo na vida, há que ter regras. E essas regras, inclusive, vão ser discutidas hoje, né, Rodolfo Lago? Porque neste momento que estamos gravando para vocês, está acontecendo no Palácio do Planalto uma reunião convocada pelo presidente Lula com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Comunicações, Juscelino Filho, e com o novo ministro, ainda não empossado, mas já trabalhando a pleno vapor, que é o ministro da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira. E também estará presente, representando o Ministério da Justiça, Manuel Carlos de Almeida. E agora é justamente saber qual a atitude do governo frente a essas mudanças, né, Rodolfo? Pois é, né, Alexandre? Enfim, essa declaração do Mark Zuckerberg, né, no início da semana, ele gravou um vídeo dizendo que a Meta vai acabar com as suas ferramentas de checagem de informações falsas, adotando um critério que o X já adotava de que quando houvesse uma informação falsa, a resposta, a reação a isso teria de vir da própria comunidade, que votaria ali um processo bem mais complexo, bem mais complicado e para muitos aí totalmente ineficaz, né, de controle das fake news, das informações falsas. O Zuckerberg disse que vai adotar esse mesmo princípio, quer dizer, passando a ir num caminho próximo ao caminho do Elon Musk e próximo do caminho do próximo presidente dos Estados Unidos, que toma posse agora no dia 20 de janeiro, que é o Donald Trump. E isso gerou enorme preocupação, porque isso daí vai contra as regras de diversos países, vai contra o entendimento, no caso brasileiro ainda não tem uma regulamentação disso, mas do entendimento do Supremo Tribunal Federal, e vai contra regras de diversos países da Europa. Quer dizer, há uma tentativa aí de imposição de um certo conceito de liberdade, que não é de liberdade de expressão, que não é o conceito determinado por essas regulações. E aí isso gerou muita preocupação. O Lula chamou essa reunião, que pode levar a algumas coisas, Alexandre. Quer dizer, existe um projeto de regulamentação da internet, das redes sociais, que está parado lá no Congresso, que não anda porque a Câmara não deixa andar. Já foi aprovado lá no Senado, tem como relator o senador, teve como relator lá no Senado o senador Alessandro Vieira. Mas esse projeto não anda lá, e o próprio Alessandro Vieira declarou
que acha que ele não vai andar mesmo porque não tem interesse lá da Câmara em fazer ele andar. Então o governo pode agora assumir e enviar um projeto, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o Supremo, nesse momento, faz uma votação a respeito de uma regulamentação que já existe, que é o Marco Civil da Internet, que é uma regulamentação mais antiga, mas no sentido de atualizá-la para justamente verificar até onde vai a responsabilidade das redes sociais na publicação e na disseminação de conteúdos falsos. Então, o que se discute lá é se as redes sociais elas teriam de retirar conteúdos comprovadamente falsos logo, ou se elas teriam que esperar decisões judiciais para retirar esses conteúdos. 2 ministros já votaram no sentido de que tem que tirar logo, e o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou no meio termo dizendo que eles têm responsabilidade sim, mas teriam que esperar uma decisão judicial nesse sentido. O que está se falando agora é que, diante do que aconteceu, diante da declaração do Zuckerberg, poderia agora haver uma tendência dos próximos ministros que ainda não votaram nessa ação endurecerem essa coisa e aí irem na linha de que não. As redes sociais precisam retirar logo os conteúdos porque tem responsabilidade nisso. Enfim, tem responsabilidade, né, Alexandre? Como eu e você temos aqui, quer dizer, se a gente aqui diz alguma coisa falsa, nós temos responsabilidade civil e legal sobre isso. E o veículo, né, no caso aqui o Jornal de Brasília, que é quem publica esse conteúdo, também tem essa responsabilidade e precisa fazer isso logo, porque, enfim, não vai querer esperar por uma ação judicial nesse sentido. Então, o que se discute é o seguinte: se as redes sociais hoje são veículos de informação, e eles são, porque as pessoas se informam por eles, não vão ter o mesmo tipo de responsabilidade que os veículos tradicionais de comunicação têm ou não devem ter. Essa que é a grande discussão. Essas chamadas Big Techs, essas plataformas digitais, que a gente convencionou chamar de redes sociais, elas têm um poder imenso hoje, inclusive, de eleger presidentes da República. A gente sabe disso, inclusive, na nossa história brasileira. Agora, de qualquer maneira, o que Zuckerberg da Meta faz é um alinhamento muito claro e semelhante ao que Elon Musk fez. A gente sabe do problema que Elon Musk causou no Brasil, inclusive com um debate público e até de forma de chacota mesmo, porque ele chegou a fazer piada com o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o mais interessante que chama a atenção é que no discurso e nessa fala de Zuckerberg no início da semana, ele faz referência a ministros de Supremas Cortes, ou seja, uma referência direta ao que aconteceu entre o X e o STF, mostrando que ele está alinhado nessa política. Ou seja, a ideia deles é, com essa justificativa de liberdade de opinião, você não tem nenhum tipo de regra, como você bem lembrou e perfeito, Rodolfo. Nós que trabalhamos com informação, nós temos várias regras, nós estamos submetidos, o veículo está submetido, as empresas jornalísticas estão submetidas a regras, que é normal. Por quê? Porque muitas vezes você que está do outro lado vai se lembrar que a gente ouve notícias e nós aqui, graças a Deus, não damos essa notícia porque não é o nosso foco, mas a gente ouve de crianças sendo molestadas, de casos de pedofilia, de adolescentes suicidando, de, entre aspas, brincadeiras, que de brincadeira não tem nada, que levam à morte de pessoas, muitas coisas ilegais e também opiniões que às vezes destroem reputações sem o outro lado poder se defender. Então, claro que tem que ter uma regra. Agora, qual é essa regra? Deveria ser uma regra comum que atendesse a todos os países. Já que não existe da parte dos detentores das plataformas uma regra geral, cabe a cada país criar a sua. Eu acho que é nesse sentido que o presidente Lula convocou a reunião de hoje. Sem dúvida, né? Quer dizer, ficaria tudo muito mais claro, sem dúvida nenhuma, se o Brasil tivesse uma regulamentação e se a Câmara não sentasse em cima dessa regulamentação, como está sentando. Então, há uma discussão agora muito clara no sentido de ou pressionar a Câmara a fazer essa votação ou o governo tomar uma iniciativa nesse sentido. Porque, é claro, com regra clara tudo fica mais fácil. E é muito grave, né, Alexandre? Porque
algumas das coisas ali ditas pelo Zuckerberg e que lá nos Estados Unidos a Meta já começou a fazer, são de fato muito graves. Por exemplo, a Meta passa a permitir a disseminação de notícias, por exemplo, no sentido de opiniões, no sentido de dizer que determinadas orientações sexuais são doença, coisa que a Organização Mundial de Saúde já definiu que não, orientação sexual não é doença, não existe cura para a orientação sexual. Então, são coisas sérias, são coisas graves. Eles também já retiraram algumas expressões agressivas, como, por exemplo, asshole, né, que é idiota, né, ou mais do que idiota, né, que eram expressões antes que eram vetadas nas redes sociais, deixaram de ser vetadas, quer dizer, podem ser usadas, né? Então isso daí incita o ódio, né? Incita a desinformação, é um negócio muito grave. É gravíssimo, até porque a gente está justamente nesse momento com uma discussão no próprio país, no Congresso Nacional, sobre fake news, ou seja, as fake news hoje causam um estrago, as notícias falsas, e elas são disseminadas na rede sem nenhum controle. Agora, controle temos nós, viu, Rodolfo Lago? É o nosso reloginho que não para de correr, e a gente tem que encerrar agradecendo a vocês a audiência durante toda essa semana. É isso aí. E aí a gente faz aqueles convites, comenta aí para você até onde vai a liberdade. A liberdade tem ou não tem que ter limite? Como é que é isso? É selva total ou não? Comenta aí, a gente vai gostar de ouvir e saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.